Muito bom, vamos lá, a gente está no Daf Kuf Mem Zayin Amud Bet, aqui na quinta linha, Venista pega filo beser aluntiot. Foi dito na Mishnah que uma pessoa que se secou mesmo com 10 toalhas, não pode carregar elas, porque ele pode acabar espremendo, porém 10 pessoas que se secaram com uma toalha podem carregá-las juntas, porque eles não vão espremer. E aí fala Gemara, Areisha rivuta kamashmelan veseifa rivuta kamashmelan. Areisha, o começo da Mishnah tem um hidush, o caso da pessoa única com 10 toalhas, vem ensinar alguma coisa, e a seifa de 10 pessoas com uma toalha também vem ensinar alguma coisa. O quê? Ereisha rivuta kamashmilana, a primeiro din de uma pessoa com 10 toalhas vem ensinar que o quê? Da filuane de lonefisha e beumaia, mesmo as últimas toalhas que sobrou só um pouquinho de água, que não tem grandes quantidades de água, certo? O cara foi secando com uma, duas, três, quatro, cinco toalhas, aparentemente toalhinhas pequenininhas. A última tem muito pouca água, mesmo assim, que van derrado, já que é uma pessoa só, até ele desritar. Existe o risco dele acabar espremendo, por isso é proibido dele carregar. Vesei farivuta kamashmelan, e o fim da Mishnah também vem ensinar algo novo, uma novidade. A filane de lefiche beumaia, mesmo essa toalha que tem 10 pessoas com uma toalha só, mesmo que muita gente se secando com a mesma toalha, que está cheio de água nessa toalha, que van derabinin humad kereyadadei, já que são muitas pessoas carregando ao mesmo tempo, um lembra o outro que hoje é Shabbat, e não vão acabar espremendo isso no Shabbat, por isso essas 10 pessoas podem carregar juntos a toalha. Tá no Rabanan, fala Braita, mistapega dambelun tito manichabachalon, fala Braita que a pessoa pode se secar com uma toalha e deixa ela na janela, não pode sair carregando ela por aí. Veloim serena laulharim, e não se pode entregar isso para os balarim. Está se tratando de uma época que ainda era permitido entrar em casa de banho, então alguém que foi numa casa de banho, ele se secou depois de tomar banho, ele deixa a toalha na janela, mas não entrega isso diretamente para o balan, para o responsável lá da casa de banho, porque eles eram pessoas suspeitas de espremer as toalhas para passar para a próxima pessoa. Então, não pode dar diretamente para ele. Deixa na janela, se o cara pegar, pegou. Mas você entregar para ele diretamente, você está meio que meio que entregando isso para quem vai lisrot, para quem vai espremer, era proibido. Rabi Shimon Omer mistapek ba'lontita achat umeviá beyado letoch beito. Rabi Shimon fala, olha, não precisa deixar na janela, se seca e leva para casa, não tem problema nenhum carregar essa toalha, certo? Diferente de estar na cama que fala que é proibido carregar a toalha, igual a gente viu na Mishnah, Rabi Shimon fala não tem problema nenhum carregar a toalha molhada, não tem essa gzerá, esse decreto de que a gente suspeita que o cara vai acabar espremendo a toalha. Amarle Abai Rav Yosef, perguntou a Abai Rav Yosef, qual é a halachá? Posso carregar a toalha ou não? Certo? A halachá é como está na cama que proíbe carregar a toalha que talvez o cara vai espremer, ou a halachá é como Rabi Shimon, que não tem problema nenhum, não existe esse risco. Amarle falou Rav Yosef, Rabi Shimon, a gente encontra aqui Rabi Shimon, permite a Rebbe, a Shmuel, a Rabi Yochanan. Fala Rabi Yosef, a gente encontra Rabi Shimon, Rebbe, Shmuel e Rabi Yochanan que permitem, então a halachá é assim. A Gemara vai trazer a fonte para todas essas opiniões. Rabi Shimon de Amran. Rabi Shimon, a gente falou aqui em cima, mistapek be'alun titachad, mas se seca com uma toalha e leva para casa. Então a gente vê de acordo com Rabi Shimon, obviamente, uma pessoa que se secou com a toalha, não tem problema nenhum carregar ela para casa. Rebbe, onde a gente encontra que Rebbe falou isso, detalhe, Amarebe, assim conta Rebbe, que Lemedim Torah etzer Rabi Shimon Betkoa, quando a gente estava a Torá com Rabi Shimon, Rebbe ele era aluno de Rabi Shimon numa época, quando ele estava estudando com Rabi Shimon na região de Tkoa, Hainu Ma'alim Shemin Ve'alutint Bechatzer Lagag Megag Lekarfef, Achen Magim Etzel Mayan, Sheinu Rochatzim Bo. No próprio Shabat a gente carregava Shemen, óleo e aluntit, do Hatzer para o Gag, do Gag para o Karfef, certo? São lugarzinhos fechados, não é exatamente Reshut Echid, são lugares tipo Carmelit, meio que Carmelit. De acordo com o Rabi Shimon, o que está lá é permitido ser carregado no Shabat. Eles não carregavam na rua, eles carregavam do terraço para o pátio do outro, para o campo fechado e etc. Eles carregavam de um lugar para o outro, até o lugar onde eles pretendiam entrar na água no Shabat, e depois voltavam, cada um carregando a sua toalha. Então a gente vê que Rebbe também contou que ele carregava a toalha molhada no Shabat. Então Rebbe também permite isso. Shmuel, onde a gente encontra que Shmuel fala isso, Damaraviu Damar Shmuel, Mistapega Adam Belon Tito,
Assim, Shmuel falou claramente, a pessoa pode se secar com uma toalha depois de tomar um banho, na casa de banho, eles não tinham chuveiro em casa. Então, depois que a pessoa entrou numa casa de banho, tomou banho lá, pode voltar com a toalha na mão sem problema nenhum. Rabi Yochanan, a gente encontra aqui, Rabi Yochanan também falou isso, assim também falou claramente Rabi Yochanan que isso é permitido. Pergunta a Gemara, será que Rabi Yochanan realmente permitiu? Rabi Yochanan lacha que está Mishnah, Rabi Yochanan tem uma regra que diz que a lacha que está Mishnah, quando eu tenho uma Mishnah que não foi dita quem falou que está escrito na Mishnah, foi dito Stam, genericamente, isso representa que essa é a opinião da grande maioria. E Rabi Yochanan falou que sempre que tem uma Mishnah que ela está dita Stam, sem um nome específico, não está escrito Amar Rabi Akiva, Divrei Rabi Akiva, Divrei Rabi Eliezer, etc. Está escrito Mishnah, como se fosse Halachá clara. Nesse caso, Halachá começa a Mishnah. Vetnani, na nossa Mishnah está escrito Venistapega filo beser luntiot, loyevem beyado. A nossa Mishnah diz que mesmo uma pessoa que se cegou com 10 toalhas não pode carregá-las para casa. E Rabi Yochanan falou que Halachá é como está a Mishnah, então, de acordo com Rabi Yochanan, Halachá é como a nossa Mishnah, que eu não posso carregar a toalha para casa. Então, como Rabi Yochanan falou que Halachá que eu posso carregar, a nossa Mishnah falou que não pode, de acordo com Rabi Yochanan, Halachá é como está a Mishnah. Responde a Gemara, ao que ben hakinai matneila. Fala a Gemara, para Rabi Yochanan, na nossa Mishnah, que não apareceu o nome, Rabi Yochanan sustenta que sim está escrito o nome. Rabi Yochanan, nas Mishnayot que ele tinha, as Mishnayot que ele sabia de cor, não estava escrito, não estava dito igual a Mishnah que a gente tem aqui. Para Rabi Yochanan estava escrito Divrei ben hachinai, certo? Que a nossa Mishnah é uma opinião específica, não é opinião geral. Por isso, Rabi Yochanan discorda da halachá que aparece na nossa Mishnah e fala que é permitido carregar a toalha. Amar Rabi Barav Amar Rabi Yochanan, Aulyarim mevim balarei nashim lebei bane, ubilvat sheitkase behem rosham verubam. O Lharim é o responsável pela casa de banho, ele pode trazer umas toalhas especiais que mulheres usavam para que cobria o corpo inteiro, certo? Que era um tipo de roupa, aparentemente um roupão. Era um tipo de roupão, então fala Rabi Yochanan, o cara da casa de banho que ele quer levar o roupão para a casa de banho, está na casa dele, ele quer levar para lá e não pode carregar na rua, ele pode vestir os roupões e levar isso na rua, porque ele está vestindo, ele está usando isso como roupa, com a condição de que isso cobre a cabeça e a maioria do corpo dele, certo? Não é para colocar no ombro e levar, é realmente vestir. Sachnita, tzarich lekashesh teirashea lemata. Sachnita é uma coisa que não é exatamente um roupão, é algo que se colocava só em cima da cabeça e dos ombros. Então não ficava no corpo inteiro, é um tipo de roupa, certo? Está vestido, mas existe o risco do negócio cair. Então, nesse caso, Sachnita precisa prender isso na parte de baixo, certo? Então ele colocava a cabeça, colocava em cima dos ombros, precisava prender para isso não acabar voando. Amar Rabi Yochanan lemata miktefaim. Fala Rabi Yochanan que tem que, quando ele coloca essa roupa, não pode colocar só cabeça e pescoço, tem que estar abaixo dos ombros também, certo? Senão não é considerado que ele está vestindo, igual o talit, por exemplo. Esse talit que tem gente que coloca só na cabeça e coloca como se fosse um cachecol no ombro, não cobriu a mitzvah de talit. O talit tem que estar cobrindo o corpo. Então tem que estar cobrindo pelo menos, tem que estar cobrindo os ombros. Só um minutinho. Amar leorava lebnei mechoza, ki ma'averitu manei lebnei heila, sharvivu beu lemata miktefaim. Falou Rava para Bnei Mechoza. Bnei Mechoza era a cidade de Rava, onde ele era rabino. Falou Rava para o pessoal da cidade dele, olha, de vez em quando aparece aqui um grupo de Hayalim, um grupo de soldados do rei, e vocês são obrigados a servir comida e servir para eles tudo. Quando vocês vão levar para eles roupas, que vocês têm que levar também, carregar a roupa deles de um lado para o outro, quando vocês vestirem essa roupa, coloca ela em torno dos ombros também, não só na cabeça, porque só na cabeça não é considerado que você está vestindo, não pode sair assim na rua, então coloca também em torno dos ombros, e aí é besed. Sahino memashmeshim, foi dito na Mishnah que é permitido passar óleo e fazer uma pequena massagem assim de leve no corpo, pode fazer isso no Shabbat. Tan Rabanan Sahino memashmeshim que bebnei me'aim be-Shabbat, certo? Isso era feito no intestino, na barriga, eles passavam um pouco de óleo e faziam um pouquinho de massagem para sentir um pouco melhor. O bivat com a condição de que ele não faça como ele costuma fazer durante a semana, tem que fazer isso de forma um pouquinho diferente, para não ser igual no rol, certo? A gente viu que tem algumas coisas
que foram proibidas de fazer Shabat, do mesmo modo que se faz durante a semana, para diferenciar entre Shabat e a semana. Eichiavid, como é? Qual é a diferença? Rabi Hama bar Hanina amar, sach vechar kach memashmesh. Para Rabi Hama bar Hanina, primeiro coloca o óleo e depois massageia. Rabi Yochanan amar, sach memashmesh bevat achad. Rabi Yochanan fala, não, põe o óleo e já vai massageando ao mesmo tempo. Geralmente eles massageavam e depois colocavam óleo, então aqui tem que inverter a ordem. Avaló mitamlim, certo? Foi dito que fazer uma massagem forte no corpo, isso daqui já é proibido, porque é como se fosse refuá, como se fosse cura, como se fosse um tratamento medicinal, é proibido no Shabbat. Amar Rabi Chebarava Amar Rabi Yochanan, Asur lamod bekarkaita shel Diomeset, v'nei sheme'amelet u'merapá. Para Rabi Yochanan tem um rio chamado Diomeset, que a água dele era uma água mais quente, águas termais. Para Rabi Yochanan, não pode ficar parado lá no meio do rio, com os braços abertos, assim, deixando a água passar, porque é uma água que esquenta o corpo e cura ele, certo? Durante a semana pode, mas no Shabat não pode fazer isso. Amaraviu da Marav, kolhe meshel diomeset esrim ve'echad yom, ve'atzeret min haminyan. Viu o nome de Rav, esse Diomeset, que a água de lá é boa, é cura e ajuda, etc., isso é só durante 21 dias durante o ano, e a Tzeret, Shavuot, faz parte desses 21 dias, certo? Não é o ano inteiro, é só uma época específica do ano, de 3 semanas, e a Tzeret faz parte do Minyan. E baileu a Tzeret leaigissa ou leaigissa? Pergunta Gemara, a Tzeret Shavuot é o começo ou o fim? Ou seja, são 3 semanas antes de Shavuot, e Shavuot é o último dia, ou depois de Shavuot, mais 3 semanas. Quando são esses dias especificamente? Tashma, vamos ver o que aparece em outro lugar. De Amar Shmuel Kulhu Shakiani Midim Chaveada Tzerta Malo. Shmuel fala que todo tipo de bebida que é medicinal faz bem entre Pesach e Shavuot. Nas datas de Pesach e Shavuot, essas bebidas fazem bem. Então, tem uma bebida que fala, olha, essa bebida cura, ela ajuda, etc. Tem que beber ela entre Pesach e Shavuot. Então, parece que Shavuot é o fim da época medicinal, digamos assim. Fala aqui, talvez não. Dilma atamu de kama de kari alma maale, avalacha mishum hevlau, que vai deixar minha alma tfei maale. Fala aqui, talvez não. Porque, com relação a bebidas, isso que as bebidas ajudam e melhoram e etc., é bom que o mundo esteja um pouquinho mais frio. Quando está mais frio, mais ainda primavera, não chegou o verão, então essas bebidas elas ajudam mais, a medicina delas funciona melhor. Então tem que ser justamente entre Pesach e Shavuot. Mas aqui que a gente tem um rio, que ele é um rio termal com calor, que o calor dele ajuda a curar a pessoa, a curar o corpo, então talvez é melhor numa época mais quente. Então talvez depois é melhor de Shavuot para frente. Por isso, do que Shmuel falou, não dá para concluir qual vai ser o din desse rio, quando exatamente são os 21 dias. Amar Rabi Chevó, fala Rabi Chevó, Hamra de Prugiaita, o Maia de Diumsat, esse rio, que Pru Aseret Ashvatim Meisel. Fala Rabi Chevó, o vinho de um lugar chamado Prugiata, que era um vinho muito, muito bom. E essa água desse rio, que era um lugar gostoso de passar o dia, certo? Eles iam passar lá, se refrescar, passar o dia na praia, tomando sol. Essas duas coisas, o vinho e esse lugar gostoso de passar o dia, que fizeram com que 10 Shvatim, 10 tribos de Am Yisrael fossem perdidas. Ou seja, eles passavam o dia inteiro lá se divertindo, tomando vinho e etc. Pararam de estudar a Torá, pararam de fazer as coisas como se devem, estudar a Torá e cumprir mitzvot, e acabaram se perdendo as 10 tribos. Então, prazer é gostoso, mas quando é demais, isso acaba afastando a pessoa e tirou as 10 tribos de Am Yisrael. Conta Gemara que Rabi Elazar ben Arach, um dos grandes Chachamim, Rabi Elazar ben Arach Ikla Leatam, certa vez ele chegou nessa região, Imshach Batraio, e aí ele tinha lá o vinho, tinha lá esse riozinho, lugar para se banhar, passar o dia lá. Ele acabou fazendo isso, ele acabou passando o dia tomando coquetéis do lado do rio, e a Tartamudei, e ele esqueceu tudo o que ele sabia, ele passou tanto tempo perdendo tempo lá, passando o dia lá só aproveitando, que ele esqueceu todo o Talmud, tudo o que ele sabia. Que Adar, quando ele voltou, Kam Lemikre Besifra, quando ele voltou lá das férias, que ele passou, sei lá, 1, 2, 3 semanas, não sei quanto tempo ele passou lá, passou o dia inteiro sem fazer nada, quando ele voltou, ele foi estudar, ele abriu um livro para estudar. Balemikre, ele foi ler um livro que estava escrito Chodesh Hazelachem,
certo? Está escrito o Pasuk, Achodesh Azelachem, esse mês é para vocês, Rosh Chodashim. Amar, ele leu completamente errado, ele leu Acheresh Aya Libam, ele leu outra coisa completamente, ele trocou Dalet por Reish, ele trocou o Zain por Yud e o Kaf por Bet, ele leu o Pasuk de forma errada, certo? Ele não conseguia nem ler um Pasuk, ele passou tanto tempo lá nesse lugar, aproveitando que ele esqueceu completamente tudo que ele sabia, e nem ler direito ele sabia mais. Aí rezaram por ele, e o Talmud dele voltou. Vai no detalhe, o que está ensinando a Mishnah, Rabi Neurai Omer, assim fala Rabi Neurai, Revei golelim com Torá, alguém que ele precisa sair de casa, ele tem que ir para outro lugar, ele sai para Galut, certo? Ele tem que sair de casa por algum motivo, que ele vá para um lugar onde tenha lá Torá, e não um lugar onde não tem nada, porque senão ele vai acabar perdendo tudo que ele já tem. Não pensa que a Torá vai vir atrás de você, e sim você, quando você tem que sair para algum lugar, vai para algum lugar onde tem Torá. Shechaverecha e kaemu abeyadecha, porque os seus amigos, as pessoas que estão próximas a você, que são pessoas religiosas e que estudam Torá, eles vão manter a Torá na sua mão. Quando você está próximo a essas pessoas, a Torá se mantém. Mas se vai para um lugar onde não tem nada, você vai acabar perdendo tudo. E não se apoie na sua cabeça, no seu conhecimento, na sua inteligência, certo? A Gemara está falando aqui para fazer Hazarot. Não pensa, não, eu já estudei, eu já sei, eu nunca vou esquecer. Não, tem que estudar de novo, de novo, de novo, para que a Torá fique dentro da pessoa. Tá, na fala braita, Lo Rabi Nehorai Shemo, o nome desse rabino, que ele é chamado de Rabi Nehorai, o nome dele não é Nehorai, ele é Rabi Nehemia Shemo, o nome dele é Rabi Nehemia. Vamos Rabi Elazar ben Arach, tem que dizer que é Rabi Elazar ben Arach o nome dele, Shemo. Velama Nikra Shemo Nehorai, porque costumavam chamar ele de Rabi Nehorai, Shemanhir Enei Chachamim Be'alachá, porque ele iluminava os olhos dos Chachamim na Halachá, certo? Ele recebeu o nome de Rabi Nehorai justamente por isso, porque ele iluminava os olhos dos Chachamim, mas o nome dele era outro. Avalom Mitgarerim, foi dito na Mishnah que não pode passar uma escova para coçar o corpo, certo? Isso é algo que se fazia durante a semana, e no Shabat tem que ter uma certa diferença, tem que agir de forma um pouco diferente, então no Shabat era proibido passar essa escova. Tá no Rabanan, fala Braita, En gorerim bemegareret be-Shabbat. É proibido usar essa escova para coçar o corpo no Shabat. Não pode fazer no Shabat, algo que se costuma fazer durante a semana. Não tem aqui uma melachá, não tem aqui uma proibição realmente. Não é que ele está fazendo uma melachá proibida, mas já que é um comportamento comportamento laico, não pode ser feito no Shabat. Certo? Tem muita coisa que a gente faz durante a semana e faz Shabbat também, só o que foi proibido é proibido, o resto não tem problema. Rashma Gomer, Imayur Aglam Melochot Betito Betsoa, Gorer Kedarko Veino Choshesh. Para Rashma agora, se ele está passando essa escova para limpar, por exemplo, o pé dele, ele andava descalço, o pé dele está sujo, com tito, com tsoá, qualquer sujeira que pegou na rua, aí ele pode passar a escova para limpar, isso não tem problema. Não pode quando a intenção dele realmente é só se coçar, aí tem que fazer diferente, mas se é para limpar o corpo não tem problema. Rashma Bariuda, Avdaleinei, Megareta de Caspa. Rashma Bariuda, a mãe dele fez para ele uma dessas escovas feita de kesef, de prata, e aí era diferente durante a semana, por isso não tinha problema, certo? Se faz uma diferença, você tem uma especial de Shabbat, aí já não tem problema. Enordim lekarmudita, lekurdama, desculpa, kurdima. Foi dito na Mishnah que não pode entrar nesse rio chamado Kurdima, Maitama, Meshum fica. Fala por quê? Qual o motivo? Porque esse rio, não no próprio rio, mas ali em volta do rio, o chão dele era muito escorregadio, a pessoa pode acabar caindo dentro da água, e aí ele vai estar todo molhado, ele vai acabar espremendo a roupa no Shabat, e não pode espremer roupa no Shabat, por isso não podia chegar perto desse rio, dessa região, era muito escorregadio lá. Vendo assim uma fictivismo em Shabat, não pode causar a si mesmo de vomitar, certo? Alguém comia muito, estava muito cheio, eles queriam vomitar, não pode fazer isso no Shabat, causar isso para si mesmo. Fala Rabbi Yochanan em nome de Rabbi Yochanan que a proibição é só quando isso é feito com remédio, tomar um remédio para vomitar, algo do tipo. Mas com a mão, colocar o dedo na garganta para vomitar, isso daqui não é problema no Shabat, certo? Não tem problema fazer isso, não é considerado medicinal. Só se é com um remédio realmente. Tânia, Rabi Nehemia Omer, Af Bechol Asur Mipnei Yosei Dochalim. Rabi Nehemia fala na Braita que isso é proibido fazer mesmo durante a semana.
Não só no Shabat é proibido, durante a semana também é proibido por Efsed Ochalim, você está jogando fora a comida. O que muitos faziam na época é que eles comiam muito, que eles queriam comer, tinham muita vontade de comer, eles comiam, e quando ficavam cheios, eles vomitavam para poder comer de novo. Então falaram, isso é desperdício de comida, é proibido fazer isso mesmo durante a semana. Vem Meatzvim Takatan, foi dito na Mishnah que é proibido ajeitar os ossos da criança pequena, do bebê, para colocar tudo no lugar, que é como se estivesse consertando, construindo a criança. Amaraba Barbachanan, Barbachanan, Lifufe Inoka Beshabat, Shapir Dami. Rabi Yochanan fala que, olha, apertar um pouquinho a criança para colocar os órgãos, as coisas no lugar, não tem problema nenhum. Assim, Rabba Barbachanan falou em nome de Rabi Yochanan. Pergunta a Gemara, fala, olha, mas nossa Mishnah está escrito que é proibido. Como Rabi Yochanan permite fazer isso com a criança, dar um abraço, ajeitar ela? Aí a nossa Mishnah falou que ajeitar os ossos da criança é proibido. Fala, Gemara, fala, Gemara, que a nossa Mishnah, que ela proíbe, é que eles queriam ajeitar a coluna da criança. Às vezes a coluna não estava exatamente no lugar, eles davam uma ajeitada, tipo um osso que saiu do lugar. Então eles davam uma ajeitada. Isso daqui é proibido, mas quando é só os braços, quando é o resto do corpo, aí é algo mais comum, não tem problema. Vem Machzirim et Hashever, se o braço saiu do lugar, não pode devolver ele para o lugar no Shabat. Amar Abihana Bagdatia, Amar Shmuel, falou Abihana Bagdatia, em nome de Shmuel, Alachá Machzirim et Hashever. Ele falou que Alachá é que sim pode devolver o braço, o osso, a perna, o que seja no lugar. A nossa Mishnah que falou que em Machzirim, de acordo com o Shmuel, está escrito errado. De acordo com o Shmuel, a Mishnah correta é Machzirim, o Shever, no Shabat. Se tem alguma coisa quebrada que saiu do lugar, pode colocar no lugar no Shabat. Certo? Ele tinha uma linguagem, uma versão diferente da nossa Mishnah. Conta Gemara, Rabba Barbachanan, aí que é Pumbedita. Certa vez, Rabba Barbachanan, que falou esse nome de Shmuel, ele estava na cidade de Pumbedita. Lo ale pirkei de Raviuda. E em Pumbedita, o rabino de Pumbedita era Raviuda, aluno de Shmuel, e ele não foi para o Shiur. Ele não foi ouvir o Shur de Raviuda. Shadrei Adadalei, aí Raviuda chamou Adadalei, era o ajudante dele. Raviuda chamou o ajudante dele. Amar Zilgarvei, falou, olha, vai lá e pega as roupas de Rabba Barbachanan e fala, só te devolvo quando você for para o Shiur, certo? Pega alguma coisa dele e obriga ele a vir para o Shiur. A Zilgarvei, ele foi e fez isso, certo? Esse Adadalia, o ajudante de Raviuda, foi e fez isso, pegou alguma coisa de Rabba Barbachanan e falou, olha, só te devolvo você vir para o Shiur. Ata, Rabba Barbachanan veio para o Shiur de Raviuda, acho que Redekadar e Shen Machzirim et Hashever, e Raviuda estava falando no Shiur, igual a nossa Mishnah, igual a nossa versão, em Machzirim et Hashever, não pode devolver o Shever no Shabat. Amarlei falou Rabba Barbachanan para Raviuda, Achi Amar Rav Bagdati Amar Shmuel, Alachá Machzirim et Hashever. Rabba Barbachanan consertou Raviuda. Raviuda tinha falado nossa Mishnah que não pode devolver o machucado no Shabat. Falou Rabba Barbachanan que não. Shmuel fala que a versão correta da Mishnah é que Machzirim et Hashever. Você pode devolver no lugar. Ele consertou Raviuda. Amarlei falou Raviuda para Rabba Barbachanan, Hana Didan, esse Hana, Rabba Barbachanan, a priori ele era de Eretz Israel, ele era aluno de Rabi Yochanan. E quando ele foi para Pumbedita, que é a cidade em Bavel, ele falou para Raviuda, em nome de Shmuel, que Alachá que pode devolver para o lugar. E aí falou Raviuda para Rabba Barbachanan, olha, esse Hana que você falou em nome dele, Didan, ele é nosso, digamos assim, ele é de Bavel, certo? Hana Bagdad, ele era de Bagdad. Então esse Hana mora aqui na nossa região. Shmuel Didan, e o que você falou em nome de Shmuel, Shmuel também, Shmuel é meu rabino, ele mora por aqui na nossa região. Veloshmi ali, e eu não tinha ouvido isso. Ou seja, fala para a Raviuda, olha, você veio de Eretz Israel para Bavel e falou para mim coisas em nome de Chachamim daqui de Bavel, que eu não tinha ouvido. Velav Bedina Garticha, eu não tinha razão de te trazer para cá, eu tinha toda a razão de te trazer para cá, a gente precisa de você. Você que mora em Eretz Israel, você sabia de coisas em nome de Rabanim que moram aqui na nossa região que eu mesmo não sabia. Então eu tinha razão de te forçar a vir para o Shiur. Outra coisa que foi dita na Mishnah, alguém que a mão dele saiu um pouquinho do lugar, foi dito que você não pode jogar água fria, ele jogava água fria para devolver no lugar, não sei se inchou um pouco, inflamou, o que aconteceu, mas ele jogava água fria para devolver no lugar, não pode fazer isso, mas se a pessoa está lavando a mão e sem querer voltou, não tem problema nenhum.
Conta que Maravavia Avayati o Kamei de Rav Yosef. Certa vez Ravavia, ele estava sentado perante Rav Yosef, Shaneleiade, e a mão dele meio que saiu do lugar, ficou meio estranha. Amarlei Achimai perguntou Ravavia para Rav Yosef, o que eu faço nessa situação? Posso devolver? Assur. E falou, Rav Yosef falou que não pode. Veachimai, e aí ele mostrou a mão um pouquinho diferente. E se ela tivesse assim, posso devolver ou não? Amarlei Assur, e Rav Yosef falou que não, também não. Certo? Foi dito claramente na Mishnah, não pode devolver no lugar. Enquanto isso, passou um tempo e a mão dele voltou ao normal, certo? Voltou ao lugar sem fazer nada. Amarlei, Maiti Bailecha, perguntou a Rav para Rav, olha, não entendi qual era a sua pergunta, qual era a sua dúvida. Atnada, isso no Mishnah, Mishin Prakayado, Oraglo, Loitrefem Betzonen, Avarochetz Kedarkov, me entrapar, perguntou a Rav para Rav, olha, não estou entendendo, por que você estava perguntando tanto? Aí foi dito claramente na Mishnah que se alguém que a mão dele saiu do lugar, ou o pé saiu do lugar, algo do tipo, não pode passar muita água fria para devolver, mas pode lavar a mão normalmente, se curar, curou, que qual era a sua dúvida? Óbvio que não pode, a Mishnah diz isso claramente. A Marley falou, Ravav, olha, vou te dizer porque eu tinha dúvida. Belot nanin machzirim et hashever, ve'amar Rav Chana Bagdad, amar Shmuel alachá machzirim et hashever. Falou Ravav, olha, a gente tem na nossa Mishnah também que em machzirim et hashever, que se o osso saiu do lugar, não pode devolver ele para o lugar. E Rav Chana Bagdad foi o nome de Shmuel, que alachá que sim pode devolver para o lugar, que a nossa versão da Mishnah está errada. Então eu pensei, olha, se a parte do shever, do quebrado, está errado a nossa versão, talvez a nossa versão com relação a devolver a mão no lugar também está errado. A Marley falou, Rav Yosef para Ravavia, Kulhu Bechada Machita Martinho, falou Rav Yosef para Ravavia, olha, será que foi falado tudo de uma vez só? Cada assunto é assunto da Mishnah, é um assunto por si só, não foi falado tudo de uma vez, não é um assunto só. Onde foi dito em nome de Shmuel que a versão é diferente, foi dito. Onde não foi dito, não foi dito. Não dá para pegar e puxar de um para o outro. Adan Elachavi, terminamos mais um Perek. Bezat Hashem, começamos agora mais um Perek 23 na Masechet Shabbat, penúltimo Perek da nossa Masechet. Vamos lá. A pessoa pode pegar emprestado no Shabbat vinho, óleo, pode pegar emprestado comida de alguém, mesmo que você tenha intenção de devolver, certo? É um empréstimo, não é que estão te dando alguma coisa, é um empréstimo, mas você não pode falar na linguagem me empreste, alveni. Você pode falar na linguagem, olha, me dá um copo de vinho, me dá um barril de vinho, não pode usar a linguagem me empreste. A gente vai ver agora por quê. As kikarotas. Assim também uma mulher que quer pegar da vizinha pães, ela pode pedir pães, mas não usar a linguagem de emprestar. E se aquele que está dando vinho, está dando óleo, está dando os pães, não acredita, não confia na pessoa que está pegando, certo? Aqui não é que está dando não é um vizinho dando um ovo para o outro, é realmente uma quantidade maior, e aqui é meio que uma compra, só que no Shabbat eu não estou comprando, eu estou pegando e depois de Shabbat a gente resolve, depois de Shabbat a gente acerta. Então, se a pessoa que está dando não confia na pessoa que está pegando, ele acha que o cara não vai aparecer Motzei Shabbat para acertar as contas, ele pode até deixar uma garantia na casa da pessoa. No Shabbat é proibido fazer compras, mas se eu chego para alguém e falo, olha, me dá um pouco de vinho, depois a gente acerta, não tem problema nenhum, não estou comprando realmente no Shabbat. Eu estou pegando emprestado e depois a gente vai acertar. Então, se o cara não confia em quem está pegando, ele pode até deixar uma garantia lá, isso daqui não é considerado compra no Shabbat. Assim também quando Erev Pesach, se faz Korban Pesach em Yerushalayim, se caiu Shabbat, ou seja, se Pesach vai ser no Motzai Shabbat, e aí Erev Pesach, quando se faz o Korban Pesach, é Shabbat, e o cara esqueceu de comprar um Korban, o que ele faz? Ele chega para o cara que tem um rebanho lá de Korbanot, fala para ele, olha, me dá um animal aí, por favor, pede emprestado, e maniach talito etzlo, e ele deixa o talita, ele deixa uma garantia lá, não é um pagamento, é só uma garantia, venotelet pischo, pega o Korban Pesach, e depois de Yom Tov ele faz com ele as contas, ele paga. Ou seja, no próprio Shabbat é permitido fazer essa transição, porque não é realmente compra e venda, porque eu não estou pagando, não estou pegando, não estou dando dinheiro ou algo do tipo, é só uma troca, digamos assim, aí no Shabbat não tem problema, em Motzei Shabbat a gente se acerta.
Fala Gemara, Amar lei Rava Barav Hanan le Abaye, perguntou Rava Barav Hanan para Abaye, mais na Shileni, mais na Alveni, qual a diferença entre me dá e me empresta? A Shileni, le Ashile, é emprestar alguma coisa. Em português é emprestar, as duas palavras são traduzidas como emprestar, mas a Shileni é um empréstimo sem custo e Alveni é um empréstimo com valor, é um empréstimo de dinheiro, por exemplo. Mas pergunta Rava Barav Hanan para Abaye, qual a diferença? As duas linguagens olha, me dá uma coisa, eu te dou outra coisa em troca. Qual a diferença? Amarlei a Shileni lo atelemirtav, Alveni atelemirtav. Falou para ele o seguinte, a Shileni é uma linguagem que as pessoas entre amigos se usam, e Alveni é uma linguagem de negócios. Então, quando eu falo a Shileni, olha, me empresta um barril de vinho, na linguagem de Ashileni, o cara não vai anotar lá, não tem o risco dele anotar, olha, dei um barril de vinho para o fulano. Mas a linguagem Alveni, que é mais de empréstimo de negócios, se eu falar com essa linguagem, existe o risco do cara esquecer que hoje é Shabbat, vai me dar um barril de vinho e vai lá anotar. Então, para evitar com que chegue nessa situação que o cara acabe escrevendo e anotando o empréstimo, foi dito na Mishnah que tem que falar justamente a linguagem de Ashileni e não Alveni. Pergunta Gemara, Avea, que van de Becholzim de baile memarlei Alveni. Vemarlei Ashileni velocapida leivat elemirtav, Beshabat nameat elemirtav. Fala Gemara, mas espera aí, durante a semana, durante o dia a dia, as pessoas não tomam tanto cuidado com a linguagem entre Alveni e Ashileni. Muitas vezes o cara quer pegar uma coisa emprestada, fazer um negócio com outro, ele vai devolver, ele vai pagar logo depois. Em vez de falar Alveni, ele fala Ashileni. Ele muda a linguagem, quer dizer, não é uma linguagem que é definitiva. Então, às vezes, mesmo durante a semana, em vez de falar Alveni, Milashon Alvá, empréstimo, ele fala Ashileni, Milashon Shela, algo que é dado de vizinho para vizinho, e mesmo assim se escreve. Ou seja, mudar a linguagem aqui de Alveni para Ashileni não vai ajudar em nada, porque durante a semana também, às vezes você fala Ashileni e anota. Então, se esse é o risco, talvez vai anotar, a linguagem não muda. Amarlei respondeu a Abaye, Beshabat, pulando parênteses, Beshabat, que van de Ashileni o deixaru lei Rabanan, Alveni lo sharu lei min keramilta velot elemirtav. Falou Abaye para ele o seguinte, olha, no Shabat, já que no Shabat todo mundo sabe que a única forma de pedir emprestado é usando a palavra Ashileni, na hora que ele ouve a palavra Ashileni no Shabbat, ele vai se tocar, peraí, porque o cara falou justamente Ashileni, não porque não tem diferença, e sim porque hoje é Shabbat e essa é a linguagem que é permitida usar. Então isso próprio já vai lembrar a pessoa de que hoje é Shabbat e ele não vai acabar escrevendo. Então é verdade que durante a semana não diferenciam muito entre as palavras. Às vezes fala Alveni, às vezes Ashileni, mas já que no Shabbat só pode uma, isso daqui vai fazer com que as pessoas lembrem, se toquem de que é proibido escrever no Shabbat, ele não vai acabar escrevendo o empréstimo. Chazak Baruch.